Você sabia, pastor, pastora, que a sua igreja não precisa pagar IPTU e até alguns membros da sua igreja? Que isso? Calma aí, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar. Bom, eu sou o pastor Rogério Rodrigues, sou advogado também e o nosso escritório de advocacia tem uma parceria com o Conselho de Pastores de São João de Meriti. De vez em quando eu passo aqui para deixar um videozinho para dar algumas sugestões, orientações e dicas para o teu ministério nesta área jurídica, tá bom? Vamos lá, eu quero falar sobre isso aí, realmente. Você sabe, claro, já, né, que a igreja, segundo a Constituição, fiz algumas anotações aqui, no artigo 150 da nossa Constituição, diz lá o texto que é vedado, essa é a expressão usada, é vedado, ou seja, proibido, União, estados e municípios é, instituírem imposto para templos de qualquer culto, não apenas qualquer culto religioso, né? Não apenas evangélico, qualquer é, instituição, qualquer templo religioso, ok? Então, pastor, pastora, a tua igreja está imune, ela está dispensada do pagamento e não apenas está do IPTU. O IPTU que a gente está falando é o que é o mais conhecido, né? E que é o foco principal desse vídeo. Mas abrindo uma janela rapidinho aqui, você tem, por exemplo, direito, né? Tem essa imunidade que a igreja em si, por ser um ente filantrópico, né? Está cobertada pela imunidade tributária, e aí tem o IPTU, como já a gente está falando, tem o ICMS, que é o segundo mais conhecido, que é o Imposto, né, de Circulação de Mercadorias, né, e de produtos, e isso incide aonde? Incide, por exemplo, num veículo, ok? Você pode, esteja no nome, evidentemente, da instituição, né, da igreja, pedir aí a retirada dessa cobrança, água, luz, telefone, ok? Então, isso também você tem direito. O ITCMD, que aí já é numa transação imobiliária, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, também são os mais conhecidos, vamos dizer assim. Agora, note uma coisa, pastor, pastora, é importante que você peça, é importante que você reivindique, ok? Tá lá a lei, se você não for bater na porta lá, não adianta, tu não vai receber nada. Então, você precisa fazer valer esse direito, né? Fazendo o pedido e, claro, fazer a juntada dos devidos documentos probatórios, né? E voltando a falar sobre o IPTU de maneira específica, é importante que esteja aquele imóvel, aquela propriedade no nome da igreja. Daí a importância que a Igreja Legal, esse projeto encabeçado pelo nosso presidente, e está orientando as igrejas a fazer aí toda a legalização para que você tenha efetivamente esse direito salvaguardado na tua instituição. Então, é importante dizer também, eu fiz essa anotação aqui, eu estou lendo, que há pouco tempo, né, foi promulgado aquela emenda constitucional concedendo aos imóveis também, não apenas aqueles que, porque tinha essa exigência, né, tinha essa obrigação aí de estar devidamente no nome, e isso permanece. No entanto, não estavam acobertados por essa imunidade, não tinha direito, os imóveis alugados, agora tem, já foi inserido, né, aí foi inserido na Constituição, tá, através de uma emenda constitucional 116 de 2022, que também estão aí imunes os imóveis alugados. Então, se você tem um imóvel alugado, você vai ter que bater na porta lá, juntar aí
o teu contrato de locação e efetivamente dar entrada solicitando, ok? O fundamento dessa imunidade tributária se dá porque a igreja não é um comércio, a igreja ela é um local de culto, então ela não mantém atividades comerciais. Então é permitido a utilização desses valores levantados através de dízimos e ofertas para fins, né, ali sociais, de projetos sociais, para manutenção do templo, que esses valores eles não incidem, né, nenhum tipo de carga tributária, por isso a igreja é imune e tem direito a esse beneplácito de não pagar o IPTU em si. Agora, a gente tem que ficar muito atento, vale aqui abrir um parênteses, que existe uma sugestão popular desde 2015, tá? De uma entidade chamada Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Os camaradas fizeram aí coletaram muitas assinaturas, mais de 87 mil assinaturas, e entraram com essa sugestão popular, sabe de quê? Para eliminar, para tirar essa imunidade tributária aí dos cultos religiosos, entendeu? Sob a alegação de que, pô, não pode, tá havendo discriminação. Algumas instituições têm que pagar e outras não, então isso não é justo. Isso também está proporcionando enriquecimento da liderança dessas igrejas, dessas entidades aí que estão acobertadas por essa imunidade, então vamos botar todo mundo no mesmo patamar. Tá lá, tá rolando desde 2015, esse negócio ainda não avançou, mas a gente tem que ficar bem ligado quanto a isso. Agora, note outra situação também, existe divergências, tá? Existem algumas situações em que a igreja não estaria imune, porque imune é qualquer atividade religiosa ali do culto, né? E se a igreja tiver um estacionamento, esse estacionamento ali, que é terreno da igreja, não é isso? Propriedade da igreja, está cobrando, né? Cobra ali o estacionamento, fica aberto, é um local de centro, e aí aproveitando ficar parado aquele terreno todo, o pastor decidiu fazer ali um estacionamento e cobra. Aí não é uma atividade de culto, aí não estaria acobertada por essa imunidade. Então tem esse embate aí. E outra coisa, por exemplo, ali durante a semana fica aberto, a igreja aproveita, como eu disse, um ponto bom, vai abrir uma livraria, abrir uma cantinazinha. E aí? Tem essa divergência que eu particularmente acho que teria essa imunidade, mas pode ter combate aí contra essa situação e cobrança, e você vai ter que responder em juízo, porque ainda não tem nada muito sedimentado nesse aspecto. Beleza? Ok? Então tá cobertado sim aí dessa questão da imunidade, tá? De IPTU, aí de veículos e também de importação, né? De algum bem, equipamento, que é o IPI, Imposto sobre Produtos, né? Aí que vem de fora, importados, né? Você também está cobertado, ok? Até aquela associação Torre de Vigia, ela entrou com uma petição nesse sentido aí, e o ministro, se eu não me engano, o ministro Barroso, que ele, ele deu a decisão, né, concordando com a imunidade acho que foram equipamentos e papéis para impressão, entendeu? Então o ministro Barroso, ele deu uma decisão entendendo que sim, a igreja, aquela associação, perdão, teria sim direito à imunidade, estaria cobertada por essa imunidade, tendo em vista que aqueles equipamentos, aquele material, ele estaria sendo utilizado para aquele fim. Você está entendendo? Ok? Então é importante, isso aí tem repercussão geral, ou seja, essa decisão do ministro Barroso ela vai
todo mundo tem que acompanhar, tá? Em todas as esferas do judiciário, fechou? E a última aqui para a gente terminar rapidinho, a questão que você estava muito curioso, que outros membros da minha igreja, pastor, teria direito ao não pagamento do IPTU? São os idosos, filho. São os idosos. Os idosos, eles têm o Estatuto do Idoso, no artigo 20, que fala que ele tem direito à educação, esporte, lazer, né, produtos, serviços, né, está cobertado aí, ele tem direito a muita coisa. Então, eu depois posso até gravar um videozinho aqui falando sobre todos os direitos realmente do idoso, mas eu vou destacar aqui apenas nesse vídeo, para não ficar muito longo, da questão do IPTU, que ele tem sim esse direito, é só evidentemente ele juntar toda a documentação comprobatória e lá na prefeitura dar entrada pedindo, né, a sua isenção, não pagamento, fechou? Ok? E isso não tem uma lei lá de cima, é lei municipal. Então, tem que ver, cada município tem a sua própria lei, e aqui em São João de Meriti, pela informação que eu tenho, né, as regras são 65 anos de idade, a pessoa não pode ganhar mais do que 2 salários mínimos, aquele imóvel ali tem que ser para o uso próprio, tem que provar que você está residindo e usando aquele bem. Então as regras cada município pode colocar, tudo bem? E tem município, por exemplo, que pede que seja feita a renovação, ou seja, a prova a cada ano, a cada 2 anos. Então tem direito, mas você tem que provar e tem que estar dentro da regra ali do município. Tem também questão de área, tá? Tamanho do imóvel, algumas exigências, ok? Beleza? Então pode informar aí ao membro da tua igreja, o idoso, para ir lá na prefeitura levar toda a documentação, né? Claro, pastor, pastora não vai chegar lá com papel de pão, tem que ser com um documento legal, direitinho, para provar no nome da pessoa, tá lá, e aí vai provar lá na prefeitura e vai conseguir aí esse não pagamento, fechou? Grande abraço, Deus abençoe, e ao dispor, sucesso!